Imagine caminhar por uma selva densa, sufocante, onde árvores cobrem pirâmides inteiras e o vento sopra como se sussurrasse em uma língua esquecida. De repente, você encontra escadarias gigantescas, estátuas corroídas pelo tempo e inscrições esculpidas em pedra, mas não há ninguém. Nenhum som humano, nenhum sinal de vida. Somente silêncio. É como se uma civilização inteira tivesse desaparecido da noite para o dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Bem-vindo ao universo sombrio dos Maias, uma das civilizações mais enigmáticas da história. Um povo que ergueu cidades colossais no coração da floresta tropical, desenvolveu um dos calendários mais complexos do mundo e, simplesmente sumiu. Mas antes de mergulharmos nos rituais sombrios, desaparecimentos e mistérios que parecem mentira, mas são absolutamente reais, já deixa seu like e se inscreve no canal Parece Mentira, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você pensa sobre o passado da humanidade. Prepare-se! Porque o primeiro mistério começa com um jogo mortal, onde perder ou vencer podia significar ter sua cabeça arrancada. A civilização maia floresceu por séculos na Mesoamérica, ocupando o que hoje é o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Eles construíram cidades como Tikal, Copán, Palenque e Chichén Itzá, reinos sofisticados, repletos de templos, observatórios astronômicos e praças sagradas. Mas entre essas estruturas, havia algo que se destacava: as quadras de Poctapoc. Aos olhos de um turista desavisado, poderia parecer apenas um campo de esportes ancestral. Mas, na verdade, era um altar de sangue. O Poctapoc era mais que um jogo. Era um ritual simbólico que representava a luta entre o dia e a noite, a vida e a morte. Os jogadores, muitas vezes nobres ou prisioneiros, usavam os quadris para manter uma bola pesada em movimento, tentando fazê-la passar por um anel de pedra vertical. E o preço da vitória, ou da derrota? A morte. Gravações nas paredes dos campos mostram jogadores decapitados, com serpentes brotando dos seus pescoços, simbolizando o renascimento espiritual. Há teorias conflitantes. Alguns acreditam que os perdedores eram sacrificados como punição, outros afirmam que os vencedores ofereciam sua vida aos deuses como honra suprema. Parece loucura, parece mentira, mas é realidade. E o sangue derramado nesses campos era apenas o começo do horror. Vamos subir agora a escadaria de Chichén Itzá, uma das cidades mais poderosas do período clássico. No topo da pirâmide de Kukulcán, os sacerdotes realizavam sacrifícios humanos ao pôr do sol, sob o olhar de centenas de fiéis. Mas o ritual mais temido acontecia em outro lugar, o cenote sagrado. O cenote é um poço natural profundo, com água escura e aparentemente sem fundo. Os maias acreditavam que ali era a entrada para o Xibalba, o submundo sombrio da mitologia maia. E quando os deuses exigiam sacrifício, não eram apenas guerreiros ou adultos que se ofereciam. Crianças eram jogadas vivas nas águas, junto com artefatos de jade, ouro, cerâmica. Pesquisadores mergulharam nesse poço nos anos 1900 e encontraram centenas de ossos humanos, muitos pertencentes a crianças pequenas. Isso não é teoria. É fato arqueológico. Exames modernos mostraram marcas de cortes e fraturas feitas antes da morte, indicando que as vítimas foram torturadas ou mutiladas antes do sacrifício. Agora imagine, um ritual à meia-noite, com tambores ecoando pela floresta, sacerdotes com máscaras demoníacas, e crianças sendo lançadas à morte como oferendas. Tudo isso, para tentar convencer os deuses da chuva a não destruírem suas colheitas. Você já se inscreveu no canal Parece Mentira? Porque se ainda não fez isso, essa é a hora. O que estamos contando aqui não é invenção. É história. E o mais assustador é o que ainda está por vir. No coração da selva da Guatemala está El Mirador, uma das maiores cidades maias já descobertas, e ainda pouco escavada. Foi lar da maior pirâmide da Mesoamérica, a Ladanta, mais alta que a de Gizé, coberta por floresta por séculos. A cidade foi abandonada muito antes da chegada dos espanhóis. Mas por quê? A floresta engoliu tudo. Pirâmides, templos, ruas. Por muito tempo, achava-se que o mirador era apenas uma lenda, até que imagens de satélite revelaram estruturas ocultas sob a vegetação. E com as escavações, vieram os horrores. Foram encontrados altares com inscrições de rituais sangrentos, túmulos contendo corpos mutilados, e estruturas que parecem ter sido destruídas de forma proposital, como se os próprios maias tivessem tentado apagar parte da sua história antes de desaparecer. O abandono de El Mirador foi repentino. Não há sinais de batalha, fome, seca extrema ou invasão. Simplesmente, deixaram tudo para trás. Como se estivessem fugindo de algo. Ou de alguém. E esse é só o início. Em seguida,
Vamos explorar o mistério mais perturbador de todos: como uma civilização tão avançada simplesmente desapareceu no auge do seu poder, sem deixar explicações. Vamos atravessar os registros do tempo, examinar profecias e revelar por que muitos acreditam que os maias sabiam que o fim estava próximo, e aceitaram o apocalipse como parte do destino cósmico. Mas antes de continuar, aproveita e ativa o sininho, porque tem muita coisa que a história tentou enterrar, mas que agora o canal Parece Mentira vai desenterrar com você. A noite cai sobre as florestas da Mesoamérica. O silêncio é pesado, denso, como se a própria mata soubesse guardar segredos. No alto de uma pirâmide esquecida, coberta por raízes e sombras, uma inscrição em pedra começa a brilhar sob a luz da lua. Nela, uma data, 21 de dezembro de 2012. Foi nessa data que o mundo inteiro virou os olhos para os maias. Teorias pipocaram por todos os lados: o fim do mundo, o alinhamento galáctico, a chegada de algo desconhecido. Mas por que os maias, um povo desaparecido há mais de 1000 anos, ainda assombravam o futuro da humanidade? Talvez porque eles sabiam mais do que imaginamos. E se você ainda não se inscreveu no canal Parece Mentira, essa é a hora, porque a partir daqui, tudo vai ficar mais perturbador. A história do fim do mundo maia começa com um calendário de contagem longa, um sistema complexo de tempo baseado em ciclos cósmicos. Os maias viam o tempo como algo cíclico, não linear. Cada grande ciclo marcava o nascimento, auge e destruição de uma era. De acordo com esse calendário, o ciclo atual teria terminado em 2012. Mas os maias não previam o fim do mundo como um apocalipse hollywoodiano, e sim uma transformação radical da realidade. Uma espécie de reinício. Só que o mais assustador não é o calendário. É o que os arqueólogos começaram a descobrir sobre o comportamento dos maias nos anos finais antes de desaparecerem. Em cidades como Tikal, Palenque e Ucmal, registros mostram uma mudança repentina na arquitetura, nas oferendas e nos rituais. Sacrifícios aumentaram, templos foram selados, inscrições sobre o fim dos tempos se tornaram mais frequentes. Era como se soubessem que o colapso estava chegando, e aceitassem isso. Afinal, quem sela templos inteiros com pedras e cinzas, como se quisesse proteger ou esconder algo? Em Copán, arqueólogos descobriram uma escadaria com mais de 2000 glifos maias detalhando linhagens, guerras e eventos cósmicos. Em certo ponto do texto, há uma menção a um evento celestial catastrófico, um alinhamento galáctico, descrito como o retorno dos deuses. Esse retorno, segundo o calendário, ocorreria em 2012. Agora pense comigo. Como um povo com tecnologia rudimentar poderia prever com tanta precisão alinhamentos astronômicos que só hoje podemos confirmar com telescópios avançados? Parece mentira, mas é fato. Mais uma prova de que os maias sabiam algo que o mundo moderno ignorou, ou preferiu esquecer. Mas o verdadeiro mistério começa quando você percebe que os maias clássicos desapareceram antes mesmo da chegada dos europeus. Por volta do ano 900 d.C., as grandes cidades foram abandonadas. E até hoje, ninguém conseguiu explicar de forma definitiva o que aconteceu. Há teorias. Mudanças climáticas extremas. Sim, houve secas prolongadas. Exaustão do solo por agricultura intensiva. Possível. Guerras internas e colapsos políticos. Também. Mas nenhuma dessas explicações justifica o ritualismo desesperado e os traços de abandono abrupto, como se algo invisível, e talvez não humano, estivesse expulsando os habitantes de suas próprias cidades. Em escavações recentes, foram encontradas máscaras de jade quebradas, ídolos decapitados e templos que parecem ter sido incendiados propositalmente. Como se os maias estivessem lutando contra seus próprios deuses. E se tudo isso fosse parte de uma tentativa desesperada de interromper um destino inevitável? Se você está assistindo até aqui, comenta aí embaixo. Os deuses voltaram. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história, porque a cada escavação, os segredos dos maias ficam mais sinistros. Mas há ainda um último ponto sombrio, a relação dos maias com Xibalba, o submundo. Xibalba não era só um inferno na visão maia. Era um lugar real para eles, habitado por deuses da morte, da doença e do medo. As cidades eram construídas em função do acesso espiritual ao Xibalba, com pirâmides que representavam montanhas sagradas e cavernas que simbolizavam os portais para o além. E adivinha? Muitas dessas cavernas realmente existem, foram encontradas sob templos, cheias de esqueletos humanos, marcas de fogo e pinturas rupestres, onde os sacerdotes faziam ritos de passagem para o outro mundo. Na caverna de Balancanché, próxima a Chichén Itzá, arqueólogos descobriram um altar com oferendas intocadas por mais de 1000 anos, incluindo crânios infantis e cerâmicas representando o deus da morte.
Estavam escondidos atrás de uma parede de pedra que só foi descoberta por acaso. Como se alguém tivesse escondido tudo, com medo que fosse descoberto. Vamos até o coração da selva para revelar as descobertas mais recentes feitas com tecnologia de escaneamento por laser, que revelaram dezenas de cidades perdidas, pirâmides gigantes e estradas ocultas que ligavam todo o império, como se fosse uma rede conectada, oculta sob a floresta. E a pergunta que fica é: se os maias sumiram, quem construiu tudo isso? Ou pior, e se eles nunca foram embora? Já ativa o sininho e se prepara, porque o final dessa história vai mexer com tudo que você acredita. Aqui, no canal Parece Mentira. As árvores se fecham ao redor. O som de pássaro some. A floresta se transforma em um manto espesso, silencioso e sagrado. Sob o solo, sob as raízes e as rochas, algo dorme há mais de 1000 anos. E a tecnologia moderna está, pouco a pouco, acordando esse segredo. Em 2018, pesquisadores usaram tecnologia LIDAR, um sistema de escaneamento a laser por meio de drones, para mapear a região da Guatemala onde os maias viveram. O que descobriram chocou o mundo. Mais de 60.000 estruturas ocultas sob a vegetação. Pirâmides gigantes, canais de irrigação, muralhas, estradas elevadas e até cidades inteiras conectadas entre si, formando uma rede urbana que rivalizaria com as metrópoles modernas. O que parecia ser um punhado de cidades isoladas, era, na verdade, um império altamente sofisticado, organizado e interligado, escondido sob a floresta por séculos. A dimensão dessa descoberta fez muitos especialistas repensarem tudo o que sabíamos sobre os maias. E o mais inquietante, nenhum registro claro de por que eles sumiram. Nenhuma pista definitiva. Mas os templos, mesmo os ocultos, continuam carregando símbolos, inscrições, imagens que se repetem. Serpentes emplumadas. Portais cósmicos. Datas que se alinham com eventos celestes. Era como se os maias construíssem não apenas para viver, mas para esperar. Esperar por algo que ainda não aconteceu. Ou que está prestes a acontecer. Se você ainda não se inscreveu no canal Parece Mentira, esse é o momento. Porque o que vamos revelar a seguir vai muito além da arqueologia. Uma das estruturas reveladas pelo LIDAR é uma pirâmide desconhecida, maior do que qualquer uma já registrada naquela região. Ela está em um local remoto, ainda não acessado por expedições a pé. Mas imagens térmicas mostraram a normalidade sob a base da pirâmide, como se houvesse algo escondido dentro dela. Algo que os maias enterraram. Ou selaram. Muitos arqueólogos acreditam que ali pode estar um centro cerimonial ligado ao Xibalba, o mundo inferior. E que dentro desse complexo, estariam as últimas peças de um ritual que nunca foi completado. O que aconteceria se esse ritual fosse retomado hoje? Na caverna de Nash Tunish, também escaneada recentemente, foram encontrados desenhos feitos por sacerdotes há mais de 1000 anos. Um deles mostra uma figura humana deitada, cercada por símbolos astronômicos, com o que parece ser uma entidade observando ao fundo. Alguns acreditam que essa figura representa um sacrifício. Outros, que seria um retorno profetizado. É nessa região que pesquisadores descobriram marcas de sangue humano seco nas paredes, mesmo 1000 anos depois. Como se alguém tivesse estado lá, recentemente. Quem está revivendo esses rituais? Ou será que nunca pararam? As coincidências não param por aí. Ao cruzar datas de eclipses solares com os registros maias, estudiosos perceberam que os maias previam eventos com precisão absurda. Eles sabiam o dia em que o sol iria desaparecer no céu, e celebravam esse momento com ritos de escuridão e morte. Sabe o que mais os estudiosos notaram? Nos dias seguintes a certos eclipses, alguns templos eram abandonados, como se algo tivesse acontecido. Como se aquelas cerimônias tivessem provocado mais do que pretendiam. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente acontecia durante esses rituais. Apenas que depois deles, o silêncio reinava. Se você está assistindo até aqui, comenta "Os deuses estão voltando" aqui embaixo, e compartilha com alguém que ainda acha que os maias foram só um povo antigo. Porque o que estamos descobrindo pode mudar completamente o que sabemos sobre o tempo, a morte e o destino da humanidade. E aí vem a pergunta que ninguém quer responder. E se os maias nunca desapareceram? E se eles apenas atravessaram um limiar e deixaram pistas para que um dia alguém pudesse segui-los? A floresta guarda esses segredos. As cavernas, os túmulos, as pedras, todos contam histórias interrompidas. Mas agora, com cada nova escavação, estamos reconstruindo o caminho para algo que talvez não deveria ser despertado. Se você ficou com medo ou simplesmente está fascinado com o que pode vir a seguir, já deixa o like, ativa o sininho e acompanhe o canal Parece Mentira,
porque estamos preparando uma investigação sobre a pirâmide perdida no coração da selva, onde ruídos estranhos foram registrados, mesmo sem presença humana. Você não vai querer perder. Por que isso? Isso é só o começo.